Vem aí o 21º Seminário de Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Curitiba. Tema: Educadores e Líderes de Excelência. Transmissão ao vivo pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Curitiba. Dia 8 de agosto, às 2 horas da tarde. Palestrantes: Pastor Marcos Tedesco, de Joinville, Santa Catarina, Pastor Sandro Pereira e Pastor Eliel Gabi, de Curitiba, Paraná. Inscrições gratuitas no blog da Escola Dominical, ebdadcuritiba.blogspot.com. Escola Bíblica Dominical, transformando vidas através do ensino. A paz do Senhor, queridas crianças. A paz do Senhor, famílias de alunos da IBD. Tudo bem com vocês? Como passaram esses últimos dias? Espero em Deus que estejam bem, felizes e firmes na confiança em nosso Deus que tudo isso vai passar e poderemos em breve estar pertinho, tendo nossas aulas de EBD na igreja, com nossos amigos, com nossas professoras, não é mesmo? Que saudades que dá de ter vocês pertinho da gente. O que nos conforta é que sabemos que vocês aí estão nos ouvindo e que a gente aqui continua fazendo a vontade de Deus, não é mesmo? Bem, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para esses momentos especiais de todos os nossos domingos. Porque domingo é dia de quê? É dia de EBD, isso mesmo, Escola Bíblica Dominical. Para começar, vamos fazer uma oração? Para isso, vamos ficar com os olhinhos bem fechados, para falar só com Deus agora, não prestar atenção em mais nada em volta. Que o nosso pensamento esteja ligado somente em Deus. Vamos lá? Querido Deus, te agradecemos por mais esse domingo, Paizinho. Pedimos que esteja conosco durante toda esta aula de EBD. Abençoa cada criança, cada família que está nos ouvindo, que sejam momentos de bênçãos para cada família, para cada criança. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Hoje já estamos na 5ª lição desse novo trimestre. Nossa lição de hoje vai falar sobre algo que é o tema de toda a revista. Lembram lá na lição 1 que a gente falou com vocês? Vamos entender hoje que a vontade de Deus é melhor. É o que está aqui já para vocês. Querida criança, e você sabe qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Está aqui na Bíblia, que é o nosso manual, lembram? A vontade de Deus é que sejamos salvos e que sejamos parecidos com Jesus. Lembram que a gente cantou um louvor há uns domingos atrás falando disso? Que nós queremos ser parecidos com Jesus? É isso mesmo que Deus quer, parecidos com Jesus e herdando a vida eterna. A história de hoje está na Bíblia, no livro de 1 Samuel 8, nos versículos 4 a 22, e ainda no mesmo livro de 1 Samuel 16, nos versículos 1 a 13. O versículo para memorizar hoje está em Efésios 5:17 e diz assim como vocês podem ler aqui: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. É bem fácil, viram? Vamos falar bem devagar, prestando muita atenção para guardar no coração. Diz assim: procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios 5:17. A nossa frase da semana é assim: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabem de uma coisa muito importante para nós que seguimos os ensinamentos da Bíblia? Nós que somos seguidores de Cristo? É o que está na frase do nosso versículo, que lemos na memorização. Precisamos procurar entender o que o Senhor quer que nós façamos. Nós devemos sempre procurar entender qual é a vontade de Deus para nós em todas as situações de nossa vida. Dessa forma, certamente estaremos andando por caminhos de bênçãos, porque a vontade de Deus, como é mesmo? É boa, perfeita e agradável para cada uma de vocês, crianças, para cada um de nós. Em todos os dias de nossa vida, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Agora vamos para a história de hoje? Vocês já ouviram falar na história do povo de Israel, na formação do povo de Israel, lembram? Qual era o nome do homem que teve o seu próprio nome mudado para Israel lá no Velho Testamento? Vocês lembram? Era um homem que tinha um nome com 4 letras e começava com a letra J. Alguém lembra? Muito bem! Foi Jacó que teve seu nome mudado por Deus para Israel. O povo de Israel, então, são todos os descendentes de Jacó, que por conseguinte eram também descendentes de Abraão e de Isaac. Esse povo era o povo escolhido por Deus, que Deus cuidava com todo amor e carinho, colocava nuvens para protegê-los do sol, colocava colunas de fogo para clarear e para aquecer durante as noites do deserto, lembram? Deus dava alimento, falava pessoalmente com alguns deles e muito mais. Deus amava demais esse povo. Vejam só, crianças, era Deus mesmo que falava com os profetas e escolhia as pessoas que seriam os sacerdotes, os profetas, os juízes. Como foi aquele fortão que estudamos lá na lição 3? Quem era mesmo? Isso aí, era Sansão, né, que nós estudamos. Foi um dos juízes de Israel. Enquanto ele fez a vontade de Deus, foi uma bênção para si mesmo e para o povo de Israel. Sabiam, crianças, que é assim que acontece? Quem faz a vontade de Deus abençoa a si mesmo e abençoa a quem está por perto. Vejam o que eu trouxe aqui. Vocês sabem o que isto lembra? O que vocês acham que isso pode ter a ver com esse povo de Israel que nós estamos falando agora? O que isso pode ter a ver com a vontade do povo de Israel? Vocês têm ideia? O que será que esse povo, que foi escolhido como povo de Deus, estava querendo agora? Sabe o que aconteceu, crianças? O povo de Israel começou a olhar os povos que viviam por perto deles e perceberam que as outras nações tinham um rei. Tinham reis e eles não tinham rei, nunca tinham tido um rei. Começaram então a dizer ao profeta Samuel que eles também queriam ter um rei, igual às outras nações. Como que todos tinham rei e eles não tinham? Então começaram, profeta Samuel, veja lá como fazer porque a gente quer ter um rei. Converse com Deus, a gente quer um rei. Essa era a vontade do povo. Mas será que era a vontade de Deus para aquele momento, que eles tivessem naquele momento um rei? Deus iria sim dar um rei ao povo, mas ainda não era a hora. Deus queria que o povo continuasse confiando nele para guiá-los, para governá-los. Deus estava sempre próximo do seu povo, assim como continua próximo de nós. Mas o povo continuou insistindo, crianças. Não queriam entender o que Deus queria. Eles não queriam compreender a vontade de Deus. Queriam que fizesse da forma que eles achavam a melhor. Continuaram dizendo ao profeta Samuel que queriam um rei como as outras nações. Samuel ainda tentou explicar a eles, dizendo que os reis das outras nações pegavam coisas melhores que o povo tinha para eles próprios, que o povo ia ter que trabalhar para o rei que eles queriam tanto, mas eles não estavam nem aí, continuavam querendo um rei. Então sabem o que Deus fez, crianças? Deus, mesmo não tendo ficado nada satisfeito com a atitude do povo, pois queria que eles entendessem que o que Deus queria era o melhor para o povo, assim como sempre Ele faz o melhor por nós. Deus daria a eles o rei, mas no momento certo, exato. Porque Deus faz a sua vontade no momento exato. Mas o povo não soube esperar. Eles queriam um rei. Deus, então, fez a vontade do povo. Deu a Israel o primeiro rei. Um rei chamado Saul. Então, aqui o profeta Samuel foi lá e Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo ficou muito feliz. Saul era alto, bonito, ficava muito bem de coroa e com um manto real. O povo ficou muito feliz. Mas eu vou perguntar algo a vocês, sabendo de toda a história até aqui. Vocês acham que Saul
foi um bom rei para Israel? O que vocês me dizem? Será que sim ou será que não? Não, crianças, Samuel não foi um bom rei para Israel. No princípio, parecia que tudo ia bem, mas com o passar do tempo, Saul começou a fazer coisas erradas. Passou a tomar decisões que não tinham nada a ver com a vontade de Deus. Por isso, aconteceram muitas coisas ruins para todo o povo de Israel. E Deus ia acompanhando tudo o que estava acontecendo. Até que um dia, Deus mandou Samuel ir novamente falar com Saul e dizer para Saul que ele não seria mais o rei, que Deus havia escolhido outro rei melhor do que Saul e que seria esse novo rei que iria governar o povo. Acho que vocês sabem quem foi esse rei que Deus escolheu, não é mesmo, crianças? Quem foi o próximo a usar a coroa em Israel? É uma pessoa, um personagem bíblico que vocês ouviram muito falar. Ele era ainda menino quando foi escolhido para ser o futuro rei de Israel, quando Deus o escolheu. Foi um menino, eu vou dar algumas dicas, vocês vão saber com certeza. Um menino que matou um urso, um leão, com uma funda e uma pedra derrubou um gigante. Vocês lembram quem era? Claro que sim! Foi Davi, o homem escolhido por Deus para ser rei. Essa era a vontade de Deus para o povo. Ele queria dar Davi como novo rei para Israel. Deus queria que Davi fosse o rei deles. Deus abençoou o reinado de Davi, abençoou seu governo e no governo de Davi, Deus livrou Israel de nações inimigas. O povo de Israel agora sim estava muito feliz e tinha entendido de fato que era muito melhor ter um rei escolhido por Deus, segundo a vontade de Deus. Agora eles sabiam que a vontade de Deus é sempre a melhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Você já pensou nisso, criança? Devemos sempre parar e pensar, compreendermos que a vontade de Deus é sempre a melhor. O povo de Israel precisou sofrer para entender que a vontade de Deus era a melhor, que eles não deveriam fazer a própria vontade, mas sim esperar pela vontade de Deus. Que cada uma de vocês, amadas crianças, compreendam que em cada momento de nossas vidas, a vontade de Deus é sempre a melhor. Deus tem muitas bênçãos para vocês. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não esqueçam nunca disso. Sempre prestem atenção, conversem com Deus e tentem entender qual é a vontade dele. Sabendo disso, crianças, estamos caminhando já para o encerramento de nossa aula de hoje. Vamos fazer então uma oração pedindo a Deus que possamos sempre entender qual é a vontade dele em nossas vidas e que possamos confiar em todos os momentos que a vontade de Deus é sempre o melhor para cada um de nós. Não é mesmo, crianças? Não querer que as coisas aconteçam da nossa maneira, que façamos pela nossa vontade. Não devemos fazer dessa forma. Devemos fazer sempre esperando em Deus, confiando nele e entendendo qual seja a vontade dele. Vamos orar então? Querido Deus, nós te pedimos que abençoe cada criança que ouviu essa aula de hoje, Paizinho, que participou na sua casa. Alcance essas crianças e que elas possam compreender em cada momento da vida delas qual seja a sua vontade, Paizinho, porque sabemos e confiamos que a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Que assim seja na vida de cada criança que está me ouvindo e de cada família, Paizinho. Que a tua vontade se cumpra na vida dessas crianças e dessas famílias. Em nome de Jesus, amém! Chegamos então, crianças, ao fim de mais uma aula da EBD. Que Deus abençoe ricamente você, querida criança, que esteve conosco e toda a sua família. Que possam ter um domingo muito abençoado e uma semana de paz, de bênçãos e da proteção do nosso Deus para a vida de vocês. Um beijão no coração de vocês, queridas crianças, e até a próxima aula.